Tá chegando ele, que vem com as informações que você acabou de falar aí, viu? Ministério da Defesa divulga relatório sobre as urnas eletrônicas do Brasil. E quem vem falar aí é o nosso correspondente repórter Juliano Zimmer. É você, meu filho. Vamos lá. Bom dia, Juliano. Juliano Zimmer. Política. Bom dia, Arivaldir, bom dia, Márcio, Viviane, nossos colegas de trabalho, Rodrigo, Zelinho. Só antes de falar aqui do meu assunto, estava escutando vocês aqui. Para quem pensa que não vai dar em nada o Lula assumir como presidente, vamos conversar daqui 2 anos. Não precisa ser nem daqui 2 anos, daqui 1 ano. O cara nem tomou posse e já está querendo mandar no Brasil. Então vamos ver o que vai acontecer, aí nós vamos conversar melhor daqui mais um tempo. Bom, o Ministério da Defesa divulgou ontem, Arivaldir, estava sendo esperado pelo Brasil inteiro, o relatório sobre as urnas eletrônicas feito pelas Forças Armadas. Espera-se que a perícia, esperava-se pelo menos que a perícia apresentasse ressalvas mais contundentes em relação a possíveis erros nas urnas, E foi apresentado, sim, ressalvas e algumas sugestões de aprimoramento por parte do relatório do Ministério da Defesa. O TSE sustenta que as urnas eletrônicas são 100% invioláveis. Os técnicos militares analisaram boletins de 462 sessões eleitorais. Dessas urnas estavam nessas sessões eleitorais. Eles também analisaram a impressão dos votos pelo equipamento, no fim da votação, sai uma impressão com todos os votos. Foram analisados também. Informaram os portais de votos de cada candidato registrado ao longo do dia em cada urna após o período que o pessoal foi votar, após o período eleitoral. Essa auditoria do Ministério da Defesa era aguardada, então, como eu disse, também pelos manifestantes que estão nas ruas desde do final da eleição do segundo turno, e tinha uma expectativa maior. Agora o negócio é o seguinte: o relatório foi muito técnico e descritível, sem espetacularização, por parte aí dos militares, porque é um padrão militar trabalhar desse jeito, Foi entregue de uma forma protocolar, sem coletiva de imprensa, nada de bravata. O presidente Bolsonaro também não está se envolvendo com as Forças Armadas nesse sentido, diretamente com o processo que é feito padrão entre os militares. É um relatório, então, como eu disse, que tem a cara das Forças Armadas, muito técnico, só quem é especialista nessa parte de sistema eleitoral pode mais ou menos ter uma ideia. O Exército não é uma força política e nem uma força golpista do país, nem uma força que vai atuar diretamente junto à população. Eles têm todo um critério que eles seguem dentro de um quartel. Então esse relatório não é uma auditoria ainda, não é uma auditoria, porque o sistema eleitoral brasileiro ainda não é auditável 100%. Então eles estão apresentando as limitações que eles tiveram ao longo do processo. Os próprios militares confirmam que houve dificuldades para eles conseguirem apurar 100% das urnas do processo eleitoral. Agora é muito estranho que eles não tiveram acesso completo a tudo o que queriam, por serem militares, e o TSE meio que barrou uma parte da fiscalização. Então várias sugestões deles foram aceitas. Agora o relatório, que é do Ministério da Defesa, que é a defesa do Brasil, inclui também a defesa das instituições e da democracia. Então, como o relatório veio muito técnico, ele será olhado pela população de 2 formas. Primeiro, a fragilidade das urnas que foram apontadas nos relatórios. Alguns vão interpretar, inclusive a velha imprensa vai dizer que não há fraudes no sistema eleitoral brasileiro, vão interpretar como uma coisa normal, e não é isso que o relatório vai trazer, não trouxe isso. A outra parte vai enxergar no relatório as vulnerabilidades que foram apontadas pelo Ministério da Defesa, que é grave, A comprovação é suficiente, por exemplo, para uma impugnação, uma anulação de uma eleição. Agora, o relatório do Ministério da Defesa deveria incluir também as afirmações
feitas em outros países, como aquela auditoria feita pelo jornalista argentino, que foi muito bem detalhada, falando de cidades, várias cidades brasileiras que Bolsonaro não teve um voto sequer, e cidades com 50 mil habitantes. Seria o papel do Ministério da Defesa avaliar, conferir se essas avaliações do argentino são verdadeiras, porque se forem, nossas urnas ficam suscetíveis a hackers, né, de outros países que podem invadir a urna e também ajudar aí na fraude. Então tem a análise de outros relatórios que foram encomendados, ainda serão apresentados pelo partido do presidente da República, o PL, né, estando com esses inúmeros relatórios em mãos apontando as vulnerabilidades, fragilidades e fraudes, daí sim o PL pode pedir a impugnação das eleições por parte do seu presidente, Valdemar Costa Neto. Então as pessoas nas ruas impactaram muito na forma que as decisões têm sido tomadas ultimamente, e ainda existe aí o fio de esperança com relação às próximas auditorias que serão apresentadas. Agora o Lula ontem se manifestou, né? Ontem à noite ele apareceu e foi até o TSE falar com Alexandre de Moraes, e ele falou que ele elogiou Alexandre de Moraes com relação à lisura do processo eleitoral e, de novo, criticou as manifestações de ruas. Vamos acompanhar aqui um trechinho da fala do Lula. Viemos ao TSE, primeiro para agradecer o comportamento e a lisura do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. A urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que muitos países do mundo invejam o Brasil pela lisura do processo. Um processo que termina as eleições às 5 horas da tarde. Antes das 8, todo mundo já sabe quem foi eleito deputado, quem foi eleito governador, quem foi eleito presidente. Nos Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, ainda estão contando voto até agora no papelzinho para saber quem é que foi eleito. Tá aí então, Arivaldi. Agora é muita cara de pau, né? Falar que tá tendo violência nas ruas contra o processo democrático. Que violência é essa que eu não vi até agora? Que a manifestação é pacífica. E falar de lisura em processo eleitoral, sendo que está sendo investigado e pedido pela população, afirmando que houve fraude nas eleições, pedindo mais investigações. Quer dizer, isso é só o começo do que nós vamos enfrentar pela frente, né, se ele assumir nos próximos 4 anos. Então não dá para aceitar uma pessoa falar que não tem nada a ver, o Lula na presidência não vai dar em nada, não vai ter problema nenhum. Aí, já antes de assumir, já tá dando problema. Então não tem como fugir disso, Arivaldi. É muito estranho também, Juliano, a recepção calorosa de todos os ministros que lá receberam o Lula ontem, aquele abraço caloroso. Isso deixa a gente muito estranho.